Obrigado, Maria Rita, pelo convite. Cássio, a todos vocês pelo convite. Prazer enorme. Legal que a Maria Rita já introduziu o tema e já fez o disclaimer que o tema não é meu, veio do Bid for Me. Já vai direto aqui? Antes da gente começar, uma pergunta básica. Tem representante do capeta aqui ou só anjos? Algum empreendedor na sala? Aê, isso sim, isso que é empreendedor dedicado, querendo saber o que os anjos investidores estão falando. E quem é anjo aqui na sala? Temos bastante também, tem bastante gente para vocês conversarem e investirem. Muito bom, mas como a Maria Rita estava comentando... Posso começar? Joia. Imagina, obrigado a você. Então, a ideia é um pouco discutir com vocês o que a gente tem aprendido no campo de batalha sobre essa nova perspectiva do empreendedorismo, né? Então, falar um pouquinho dos mutantes, o que são eles, o que caracteriza eles e como que a gente pode ajudar a investir nessa nova espécie. E começando um pouco por delinear um pouco da batalha que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que não é novidade para ninguém que a gente vive num mundo onde a maior rede de transporte do mundo não tem nenhum carro, a maior empresa de hospedagem do mundo não tem nenhum quarto de hotel, as maiores empresas de telefonia não têm nenhum cabo, né? Tanto a Skype quanto o WhatsApp, o maior varejista do mundo não tem estoque, a maior empresa de conteúdo no mundo não tem nenhum repórter, as maiores e mais rápidas empresas de empréstimo do mundo não tem nenhum centavo no balanço e a maior empresa de cinema do mundo não tem nenhuma sala. Então, o que a gente se pergunta constantemente é por que agora, né? O que tem acontecido que faz com que tantos desses tipos apareçam? E acho que a resposta é relativamente simples e explica por que tem tantos empreendedores aqui na sala. Porque nunca foi tão barato na história da humanidade lançar uma empresa. Seja o advento da Amazon, da AWS, seja todas as ferramentas que a gente tem hoje disponível, são milhões, né, de empreendedores tentando virar mutantes ao redor do mundo, e a gente se pergunta o que é que faz que alguns desses sejam tão bem-sucedidos, né? O que acontece que faz essa mágica? E o que a gente aprende na prática é que, obviamente, não existe nenhuma fórmula, mas existem padrões. Que padrões são esses? Esses mutantes têm 4 coisas em comum. Eles têm super velocidade, eles têm um sonho grande, cabeludo e audacioso, eles têm ajuda externa e eles têm uma arma secreta. Assim como na história dos insurgentes ao longo da humanidade, a gente aprende que esses caras vêm com alguma coisa natural, alguma arma de ataque que faz com que não tenha incumbent que consiga segurá-los. E quais são essas armas? Hoje em dia, os empreendedores vêm com 4 tipos de armas para a batalha, né? A primeira delas, Product Management. A segunda delas, Growth Hacking. A terceira delas, Customer Success. E a quarta, Talent Management. Esses caras fazem essas coisas diferente da maneira como as empresas vinham fazendo até hoje. E é isso que faz com que eles consigam ganhar uma atração inevitável. E aí a próxima pergunta é como é que a gente acha essa espécie e como é que a gente, como investidor, faz para ajudar esses caras a chegarem lá. E a gente descobre que tem 4 pilares nessa busca. A primeira delas são as questões relacionadas ao time, a segunda delas são as questões relacionadas ao mercado, a terceira, os elementos relacionados aos recursos, ao dinheiro, e quarto, ao próprio desafio do crescimento organizacional. Quando a gente fala de time, acho que a coisa mais impactante e significativa nesse processo de identificar e ajudar esses mutantes é que a média de idade de empreendedores de sucesso no mundo é 38 anos de idade. A coisa de achar um Mark Zuckerberg, achar um Bill Gates, são pontos fora da curva, e esses caras são como Leonardo da Vinci. Quando Da Vinci foi perguntado como que ele tinha conseguido fazer como é que foi a primeira? Não foi o Pietà, foi o Davi, que foi a primeira escultura dele, ele respondeu, eu treino desde os 9. Então, o que a gente aprende é que esses mutantes, eles chegam para o campo de batalha já com 10 mil horas em alguma coisa. Dificilmente são pessoas que não tinham alguma vivência relacionada àquilo que estava sendo feito que conseguem chegar lá.
O segundo ponto muito relevante é que, além de já ter as 10 mil horas, esses empreendedores eles aprendem muito mais rápido do que os demais. Ou eles têm mentores, ou eles têm investidores, ou eles são desesperadamente famintos por aprendizado, como vocês que estão aqui para aprender, e conseguem acelerar de uma maneira muito significativa, diferente dos demais empreendedores. O ponto seguinte é que esses empreendedores também chegam no campo de batalha como times. A mediana são 3 founders. Dificilmente uma pessoa sozinha consegue fazer uma guerra. E, além disso, essas pessoas elas já chegam com experiências prévias em conjunto. A gente brinca também que esses mutantes eles estão escalando uma montanha, como se a gente estivesse escalando o Everest. E é muito difícil tentar descobrir quem que é o chefe no meio da montanha. Então, chegar no campo de batalha já com essa hierarquia montada, já com esse conjunto montado, é extremamente relevante. E, além disso, esses caras eles sabem escolher a batalha certa, eles sabem escolher o tipo de montanha. Então, empreendedores com experiência de negócio geralmente atendem grandes empresas, são muito bem-sucedidos fazendo SaaS para grandes empresas. Já empreendedores de tecnologia, desenvolvedores, eles têm uma mega facilidade para criar empresas escaláveis do tipo Facebook, do tipo Google. E os times mistos são muito bons para e-commerce, muito bom para marketplace. Então, escolher a batalha também é um dos grandes indicadores de sucesso para esses caras. Mas o maior problema que a gente enfrenta na montanha são as questões societárias. Então, geralmente, 3 pessoas resolvem fundar uma empresa, 33% cada um. O ano seguinte, o primeiro tem um filho, no segundo, o outro está cansado um pouco dessa vida de empreendedor. O que acontece? A empresa desmorona. Então, chegar para essa batalha com, a gente fala, flexibilidade na composição societária, é de longe o que cria as melhores condições para uma empresa conseguir se diferenciar no mercado. É o que a gente chama de criar option pools desde o começo. A empresa tem que ter um montante significativo das suas ações em tesouraria para que, ao redor e ao percurso dessa jornada, a gente consiga fazer as distribuições e chegar lá no topo com oxigênio suficiente. Falando um pouquinho agora das questões de mercado. A gente pode ter a pessoa certa, o time certo, com o cap table certo, mas o que acontece se essa equipe faz um produto que ninguém quer? A gente acha que é uma realidade só do mundo do empreendedorismo, mas a verdade é que toda e qualquer empresa, 50% dos novos produtos dão errado. Então, saber identificar, saber conduzir a jornada através de Customer Discovery de uma maneira que reduza o risco do empreendimento é um dos fatores de sucesso. Posso ter a ideia certa, posso ter gente interessada, mas cheguei na hora errada. Será que o Facebook é tão melhor ou era tão melhor do que o MySpace? Será que o Google era muito melhor do que o Alta Vista? Ou será que essas outras empresas estavam simplesmente no lugar errado, na hora errada? Será que a gente tem coragem de saber quando a nossa ideia ainda não está na hora de ser lançado? Quando eu comecei minha carreira no mundo de tecnologia pela Lucent, eu saía ao mundo vendendo VoIP. Eu dizia que VoIP ia acabar com o mundo. Demorou quase 20 anos para a gente chegar aqui onde a gente está com o WhatsApp. Então, às vezes, não está na hora certa. E mesmo estando na hora certa, eu posso não ter o arcabouço econômico necessário para levar a minha empresa adiante. Eu posso não ter achado um canal de distribuição que se pague, eu posso ainda não ter achado um tipo de produto que os clientes vão querer ficar ao longo do tempo, senão eles vão churnar. Saber metrificar esses unit economics logo no começo, pelo menos criar hipóteses para que eles sejam viáveis, vai fazer com que a gente consiga subir a montanha de uma maneira mais rápida. E, por fim, entrar na batalha com uma cabeça certa. O que isso quer dizer? Quer dizer que no nosso mundo existem 2 grandes batalhas. Ou eu sou Davi enfrentando Golias, ou eu sou um de centenas de chimpanzés tentando ver quem vai ser o gorila primeiro. A briga do macho alfa. Então, assumir essa personalidade e entrar no campo de batalha com a personalidade correta é também extremamente relevante. Falando um pouquinho de dinheiro, que é o que todo empreendedor gostaria de ter. O primeiro ponto relevante é que todos nós, investidores e empreendedores, a gente erra nas nossas estimativas. Quem aqui já fez um projeto, qualquer tipo de projeto, que acabou na hora certa, com os recursos certos? Ninguém. E não é um empreendedor que está começando a sua empresa que vai fazer isso. Na verdade, pesquisas mostram que demora 2 a 3 vezes mais do que o empreendedor espera
para chegar no tal do Product Market Fit, né, que é o base camp do empreendedorismo, que é onde gente como eu, que investe em seed, está esperando vocês. Então, estar preparado para isso ou retardar a entrada no jogo até que você tenha as condições ideais para começar é extremamente relevante. Entender que esse jogo do empreendedorismo é um jogo de multifases, não é uma fase só. O Reid Hoffman tem um curso super interessante no YouTube, na página da Greylock, chamado Blitzscaling. E ele criou esse conceito de que as startups elas passam por 5 ciclos organizacionais, né? O ciclo da família, da tribo, da comunidade, da cidade e da nação. Então, saber que cada etapa da sua vida, e isso demora mais ou menos 2 a 3 anos, e que existem investidores especializados em cada uma dessas etapas, é extremamente significativo. E para nós, investidores, o que isso quer dizer? Que nós não seremos o único, né, que estaremos investindo nessas empresas. O Cássio precisa estar preocupado no que eu vou fazer, eu preciso estar preocupado no que a Redpoint, Monax e Kazek vai fazer, eles precisam estar preocupados o que a NA, o que a Accel, o que Greylock vão querer fazer. E isso requer com que a gente replaneje cada passo de acordo com essas etapas, né? Então, cada etapa tem um montante de dinheiro adequado, tem um tamanho de equipe adequado e tem uma tração adequada. Então, saber que a montanha ela é vencida por fases, e às vezes a gente tem que descer uma fase para conseguir subir mais 2, é extremamente relevante. Pode parecer bizarro, mas pouco dinheiro mata e muito dinheiro mata também. Das 20 empresas que eu já investi 6 vezes menos do que eu deveria ter investido, que matou os empreendedores, e investi 2 vezes muito mais do que eu deveria ter investido, e também matei os empreendedores. Então, saber captar o montante adequado para a fase que a gente está investindo, não mais, não menos, no máximo 2 anos de runway para frente, né, para que a gente consiga chegar no próximo ponto da curva, é um fator que vai salvar não só a empresa de vocês, do ponto de vista de sobrevivência, mas vai permitir com que vocês tenham também equity, né? Por quê? Porque a diluição mata. Não existe nada que detone cognitivamente mais o cérebro humano do que o empreendedor, no meio do caminho, descobrir que ele só tem 10% da empresa. Que tesão que a pessoa vai ter de empreender toda aquela energia mutante se ela sabe que ela já é minoritária na jornada. Então, começar protegendo a sua empresa de diluição ao longo do caminho vai garantir com que você tenha oxigênio lá em cima. Do nosso lado, como investidores, saber dosar e saber que cada fase o próximo investidor vai estar sempre preocupado com a diluição anterior, também é extremamente relevante. E aí, falando um pouquinho das dores tradicionais do crescimento. A primeira dor que a gente enfrenta no dia a dia é o falso positivo. É quando a gente consegue um aplicativo que tem milhões de downloads, mas isso não quer dizer nada porque eu ainda não tenho uma empresa, ou é sair contratando gente antes da hora, ou quando qualquer outra métrica do nosso negócio não está sincronizada com o resto da empresa. A gente tem que entender que as organizações, essa coisa da família, da tribo, da comunidade, da cidade, da nação, elas vão se desenvolvendo harmonicamente. Não dá para desenvolver só um braço e só porque o braço está grande a gente acha que está na hora de escalar. Todos esses elementos têm que estar harmonizados para que a coisa consiga fluir de uma maneira bastante interessante. E entender que sair da família, 2, 3 pessoas, para uma tribo, é muito difícil. Deixar de ser pai para ser um chefe de tribo é um mega desafio. Deixar de ser chefe de tribo para ser líder de comunitário é um outro desafio que faz com que muitas empresas quebrem. Virar prefeito, muito mais complicado, e virar presidente nem se fala. Então, saber que mais do que tecnologia, mais do que dinheiro, o grande desafio que nós, investidores, e vocês, empreendedores, vão enfrentar são justamente esses pontos de quebra. Então, estar preparado para entrar na montanha, sabendo que essas mudanças vão ter que acontecer, faz parte do processo. E, por fim, um erro clássico e talvez a grande disputa entre investidores e empreendedores é a falta de foco. Nós, investidores, quando a gente investe, a gente quer o máximo de risco possível. O que a gente quer? A gente quer foco.
A gente quer que o empreendedor faça só um produto, só um canal de venda, só uma persona. O empreendedor do outro lado, preocupado com a sua sobrevivência de uma maneira bastante justa, procura fazer o maior volume de produtos que ele puder fazer, o maior número de pessoas que puder fazer, o maior volume de tipos de canais de vendas que ele puder explorar. O que a gente tem certeza é que quem não tem foco não vai ser um mutante, né? Talvez a empresa não morra, mas a chance de ser uma coisa relevante, que cresça aceleradamente, é baixíssima, né? Então, saber ter foco, ter coragem para ter foco, não é fácil, né? Dessas 20 empresas que a gente já investiu até hoje, 10 fecharam, 2 por falta ou por muito dinheiro, todas as outras por falta de foco, né? Então, saber ter foco é um elemento muito crítico. E, por fim, saber trazer gente que agregue valor ao negócio, né? Quando a gente traz lixo para dentro de casa, a gente só produz lixo. Quais são os erros clássicos que a gente vê nas fases iniciais? A primeira delas é a gente trazer um talento que não tem nada a ver com a cultura da empresa. O cara pode ter vindo da Microsoft, da Oracle, da Nestlé, da Kraft, pode ter a experiência que for, só que das duas uma, ou ele não é empreendedor, porque está acostumado com, né, empresas grandes, ou ele não divide a mesma fé que a gente divide na nossa empresa, né? Não existe fé certa, o que existe é unicidade de fé, né? Misturar fés dentro de uma startup é fórmula para desastre. Segundo erro clássico que a gente enfrenta é o empreendedor tentando contratar alguém para fazer aquilo que ele não sabe fazer, né? Então, o empreendedor, quando ele não sabe vender, o que ele faz? Ele procura contratar um bom vendedor. Desastre total, né? Então, se eu sou desenvolvedor, a primeira pessoa que eu tenho que contratar é um outro desenvolvedor para me desafogar, para que eu possa aprender a vender e aí sim ensinar isso para os próximos. A gente brinca que nesse início, o trabalho do empreendedor é o trabalho do Moisés. É subir o Monte Sinai, mapear os 10 mandamentos, voltar e ensinar para o resto da humanidade. Então, tentar terceirizar isso cedo demais também dá muito errado. E aí, sumarizando, aprendizados. Não existe fórmula, mas existe um padrão muito claro de como esses mutantes eles vêm e crescem no mercado. Esses estágios eles podem ser mensurados, cada um deles tem as suas especificidades, né, e depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito de cada um deles. Aprender é fundamental, né, fome de aprender é crítico. A maior parte dos conselhos que vocês vão escutar estão errados, né? Por quê? Porque muita gente nunca empreendeu, e quando empreendeu, talvez o cara esteja tão lá na frente que ele já não lembra mais exatamente que tipo de armadilha você vai enfrentar no momento que você está passando. Então, da onde vêm os melhores conselhos? De quem é profissional nesse mercado, seja os investidores, e principalmente dos empreendedores que estão talvez 1 ou no máximo 2 estágios na frente de vocês. Fora isso, procure filtrar tudo aquilo que você escuta, porque a maioria dos conselhos estão errados. E, por fim, como um técnico de futebol americano costuma dizer, the score takes care of itself. Ou seja, tem tanta sorte e tanto azar envolvido nisso que a gente está tentando fazer, que o máximo que a gente pode fazer é treinar, 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 entrar em campo e jogar bem, né? O resultado, só Deus dirá. Estar preparado para isso, saber lidar com a sorte e com o azar, é parte de ser empreendedor, é parte de ser investidor. Todos os dados dessa apresentação estão nesses links. A apresentação está no SlideShare da Sala Investimentos. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, vou adorar discutir com vocês. Muito obrigado. Oi, Edson. Cadê? Aí, achei. Você comentou que enxerga um padrão nos empreendedores mutantes. Você poderia falar um pouquinho para a gente desse padrão? Bom, acho que o principal padrão é essa composição de time, né? Os mutantes mais bem-sucedidos, eles tendem a ter essas 10 mil horas, né? Então, são pessoas que ou já vivem aquela dor há muito tempo, ou elas sabem resolver elas mesmas aquela dor, né? O que a gente sabe que dá muito errado é alguém que não tem nada a ver com o mercado, nada a ver com uma dor, não sabe nem desenvolver uma solução, tentar endereçar aquela dor através de terceiros. Fantástico, obrigado. Imagina. Aqui embaixo.
Luiz Tito. Eu sou de uma empresa de consultoria que tem 25 anos. E a pergunta divertida é: os velhinhos vão sair, mas os novinhos podem começar uma startup? Se eles começarem a treinar desde os 9 aos 18, eles podem. Edson, aqui em cima. Cadê? Aí, achei. Sou Igor. Eu queria saber como é que você encara a Lei 155 e como é que vai ser 2017 para os investidores anjos, já com essa lei e com o cenário do Brasil. Bom, eu vou repetir o que o Rodrigo Menezes me conta, tá? O que o Rodrigo e o Cássio está aqui, talvez o Cássio seja a melhor pessoa, porque ele foi o responsável por aprovar essa lei. O que a gente entende dela é que ela é um passo, está longe de ser o ideal, aquilo que todo mundo esperava, mas ela já dá uma separação já significativa do ponto de vista jurídico do que compõe ser um investidor anjo nessa fase. E Cássio, me corrija aqui se eu estiver errado, mas eu acho que talvez o maior benefício é que ela institui o que o americano já há muito tempo faz através do Convertible Notes, né? E talvez essa questão do prazo de 5 anos que foi aprovado, que acho que foi a Marta, né, que botou isso, que ninguém sabe de onde veio, a Marta Suplicy, assim, se você não exerce um investimento anjo em 18, 24 meses, ele vai dar errado, né? Então, pelo menos, acho que para mim não me preocuparia tanto com essa coisa dos 5 anos. Em relação às perspectivas, o que a gente tem visto é um volume muito grande de gente captando, seja dos fundos atuais, seja de novos gestores. Quando eu vou ao mercado captar, eu escuto que eu tenho 35 competidores. É assim que os limited partners me enxergam, né, competindo com outros 35 fundos. Então, eu acho que a gente não vai ter problema de dinheiro nos estágios iniciais, Seed, Series A. Eu acho que os 2 gargalos que a gente tem no Brasil é o estágio inicial. Nos Estados Unidos, o empreendedor, quando ele resolve formar uma empresa, ele demora de 9 a 15 meses com $300 mil para chegar no Product Market Fit, né, no ponto onde o Seed Investor está esperando ele. Aqui no Brasil, a gente não tem dados, mas a minha experiência é que tem demorado de 3 a 4 anos. Aí o cara pega dinheiro de Family, Friends and Fools, de anjo, da aceleradora, aí ele já está fazendo pós-aceleração. Quando ele chega, ele já está mega diluído, já perdeu a chance. Então, eu acho que a gente tem que fazer, e vocês estando aqui, acho que é um trabalho disso, né, de como que a gente acelera o Product Market Fit. E, do outro lado, a partir do B-Round, que não tem B-Round no Brasil. O que isso força? Como a gente tem que captar séries B nos Estados Unidos, a gente tem que levar empresas com tração de séries B americanas, séries B europeia. Então, o que os investidores americanos e europeus esperam para a Series B? Se eu sou um SaaS, eu tenho que estar fazendo $1 milhão mês de receita recorrente, com negative revenue churn. Se eu sou um marketplace, eu tenho que estar fazendo $1,5 milhão de take rate, com 50% de margem bruta. E se eu sou direct to consumer e-commerce, $2 a $3 milhões mês, também com margem bruta de 27%, 29%. Valeu. Olá, Edson, tudo bem? Fala, garoto. Hildo Menezes. Você acabou de falar como conseguir, como tentar acelerar a empresa para o Market Product Fit. Como você vê essa parceria entre investidores anjos e aceleradoras? Os investidores anjos trabalhando junto com aceleradoras para conseguir isso? Super relevante, né? Então a gente tem feito. Da sua experiência, se você já fez, como fez? A gente tem feito, acho que tem expandido, né? Então tanto a gente com o Cássio, com a Ace, tem o Canary agora dos meninos do Mate. O que a gente tem percebido é o seguinte: tem um ciclo de educação que tem que começar antes de um investimento anjo, né? Então o programa que a Ace tem, por exemplo, Start-se está tentando fazer isso também. Eu acho que os empreendedores precisam se capacitar um pouquinho melhor antes de começar o jogo. Segundo, nós, investidores, aceleradoras anjos, precisamos juntar mais dinheiro nessa fase inicial. Então, como eu falei, nos Estados Unidos, a mediana de investimento anjo é $300 mil. Anjo, vamos chamar, tudo aquilo que é pre-seed, né? Estamos falando de R$1 milhão. Então, o que a gente precisa é como que investidores anjos, aceleradoras e outros membros
arquitetem esse volume de dinheiro, né, com equipes mais bem formadas, para que a gente consiga ter celeridade. Porque, para um anjo, vamos lá, quais são os gaps de valuation entre essas fases? Cada fase carrega um prêmio de 2 a 3 vezes de valor. Quer dizer que, se eu capto com um anjo a 5 milhões de reais, provavelmente o meu seed vai ser entre 10 e 15 milhões de reais, provavelmente o meu Series A vai ser entre 35 e 45 milhões de reais, provavelmente o meu Series B vai ser em torno de 100, 120 milhões de reais pre-money. Né? Então, quanto mais rápido a gente faz, mais anjos vão ter interesses em fazer essa coisa acontecer. Né? Então, acho que a junção dessas 3 coisas para que a gente consiga, em 10, 12 meses, sair do 0 para 50 mil dólares mês de receita recorrente para SaaS, de 50 mil dólares mês para marketplace de take rate e para 75, 100 mil dólares mês de e-commerce direct to consumer, aí sim eu acho que o Brasil, a gente já provou aqui no Brasil que a gente consegue fazer o que o americano chama de triple, triple, double, 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 né? Que é a métrica americana. A métrica americana é: fundei a empresa, 2 anos para chegar em 2 milhões de dólares, aí triple, triple, double, double, double. Fiz uma empresa de 150 milhões de dólares em 7 anos. Né? O triple, triple, que é o seed para Series A para Series B, a gente já provou que a gente consegue fazer no Brasil. Várias empresas, resultados digitais, Enjoei, Quinto Andar, Gympass, todas no Series B tentando dobrar para o Series C para manter a métrica americana. O que a gente precisa é de mais empresa que cresça 5% por semana no começo, 15% por mês no segundo ano, para chegar no Product Fit mais rápido. Vamos lá. Oi, Edson. Eugênio Rocha. Você falou do padrão dos empreendedores mutantes e dos investidores. Mutantes. Principalmente em relação à unicidade da fé. Que os empreendedores têm que ter, vamos dizer, os sócios, uma fé única, e o investidor também tem que ter a mesma fé naquele negócio que ele está investindo, ou tem que ser incrédulo? É só dinheiro e retorno. Você tem 3 tipos de investidores. Você tem o investidor financeiro. Esse cara, tipicamente, ele segue a estratégia do spray and pray. Né? Então, eu faço um portfólio e espero a matemática trabalhar ao meu favor. Esse é o investimento financeiro nesses estágios iniciais. Você tem o investidor tradicional, que é o advisor, né? Que é o cara que participa do conselho, que é o cara que está disponível às 2 horas da manhã quando o empreendedor está nervoso. E você tem o investidor operacional, que é aquele que arregaça a manga de alguma maneira, ou tem uma especialização setorial muito forte, ou ele é dono, ou ele conhece uma dessas 4 armas muito, muito profundamente, porque ele já vivenciou essa coisa. Eu acho que o empreendedor tem que saber viver com esses 3 tipos, e nós, investidores, a gente tem que se classificar como cada uma dessas coisas. Né? Entendendo que, de anjo para seed, a taxa de matriculação é 10%, né? De seed para Series A é 25%, e daí para frente 50%. Né? Então, se a gente começasse aqui com 100 empreendedores, só 10 chegariam no seed, né? Só 4 chegariam no Series A, 2 no Series B e 1 no Series C. A matemática é essa, aqui ou nos Estados Unidos. É a última pergunta, tá? Opa. Oi, tudo bem? Tudo. Eu sou Vanessa. Eu queria saber se o investimento anjo ele se limita em relação ao varejo, em empresas de tecnologia, e-commerce, se limitaria só realmente, né, nesse tipo de varejo, ou se teria algum outro meio? Eu acho que a maioria dos investidores eles estão concentrados no mundo digital. Embora eu acho que, muito em breve, todas as empresas vão ser empresas digitais, né? Seja porque hoje todo mundo compra pela internet, seja porque todos os produtos estão se digitalizando, ou porque a gente produz cada vez mais digitalmente. Mas talvez depois o Cássio e a Marita possam te ajudar a achar alguém que não invista em coisas digitais. É isso, gente. Um forte aplauso aí para o Edson. Eu falo que quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. Eu ainda tenho tempo. Obrigada.